Olá, estamos no nosso terceiro capítulo e hoje nós vamos estudar sobre junturas, ok? Vamos lá então. Começar pela função. Qual é a função da juntura? É uma coisa meio óbvia, né? Juntura, ela faz o quê? A conexão entre os ossos e permite a mobilidade. Então a juntura, no caso, seria o que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui. Nós vamos aprender hoje os vários tipos de nomes que as junturas podem levar. Aqui, aqui, três falanges, enfim. Mas a função da juntura é essa. Permite a conexão dos ossos e permite a mobilidade. Ok? Conceito. O conceito basicamente é a mesma coisa da função. Designa a conexão existente entre quaisquer partes rígidas do esqueleto, quer sejam ossos, quer sejam cartilagem. Então, a juntura não existe só entre os ossos, ela existe entre as cartilagens também, ok? Vamos lá agora para a classificação. O critério para a divisão é o da natureza de elemento que se interpõe às peças que se articulam. Então, os anatômicos, para dividir essas junturas em classificação, eles viram o que é que se interpõe entre elas e daí veio o nome. Fica bem mais fácil para a gente aprender assim, ok? Vamos começar com a primeira. São essas aqui, as classificações: fibrosa, cartilaginosa e sinoviais. Tem essas três. Vamos começar pela juntura fibrosa. O tecido conjuntivo que se interpõe entre ela é o quê? Tecido conjuntivo fibroso. A maioria da juntura fibrosa está no crânio. A mobilidade é extremamente reduzida. Então, quando alguém te perguntar assim, a juntura fibrosa, ela tem mobilidade, tem muita mobilidade ou tem pouca mobilidade? Tem pouca mobilidade, mas ela é elasticista, entendeu? Então, a juntura fibrosa, ela tem pouca mobilidade, porém é elástica. Vamos lá agora no outro. No outro não, dentro da juntura fibrosa, gente, tem ainda umas classificações. Há dois tipos de juntura fibrosas, que é as suturas e a sindesmose. Vamos aprender uma de cada para ficar mais fácil para a gente, olha. A sutura tem sutura plana, sutura escamosa e sutura serreada. Essas são encontradas no crânio. A primeira é a sutura plana. Ela tem união linear, retilínea, ou aproximadamente retilínea. É um exemplo aqui nos ossos nasais, ó. Entendeu? Tem uma união retilínea aqui. Assim, quando você for lembrar de sutura plana, faz já o link. Uma coisa plana é uma coisa o quê? Coisa reta, uma coisa retilínea. Então, a sutura plana tem a união retilínea ou aproximadamente retilínea, ok? Não vai esquecer. Para você lembrar, faz o link de uma coisa plana. Uma coisa plana é uma coisa retilínea. E um exemplo é aqui o osso nasal, que a gente pode ver melhor lá no laboratório de anatomia. Se você for para monitoria, é claro, né? Vamos agora à sutura. Depois da sutura plana, tem a sutura escamosa. Faz o link com o nome, ó. A união é em bísel ou ponta de agulha, exemplo entre o parietal e o temporal. Gente, desculpa. Lembra assim, ó. A sutura escamosa. A sutura escamosa, ela tem forma de bísel. Bísel é aquela agulhazinha que tem lá no hospital que a gente toma vacina. Então, é uma estrutura assim, ok? Então, a estrutura escamosa tem a forma de bísel. Um exemplo foi o que eu acabei de dar para vocês, é do osso parietal e o osso temporal, ok? Essa foi a escamosa. Vamos agora à sutura serreada. É um pouco mais fácil, né? O nome serreada. União é em linha denteada. Exemplo, entre os parietais.
Então, a união dessa estrutura serreada, ela é assim, ó. Tipo serra, aquela serra que serra. Então, entre os parietais. Um exemplo, ok? Não vai esquecer. Eu dei vários links para você, cara aluno, conseguir gravar, aprender essas estruturas. Essas foram as fibrosas, porém foram as suturas fibrosas, ok? Vamos para o segundo tipo de fibrosa, que é a sindesmose. O tecido conjuntivo é fibroso, a distância maior entre os ossos. O exemplo de sindesmose é tíbio fibular distalmente. Então, o único exemplo que nós temos no nosso corpo lindo, quer dizer, o meu pelo menos é, não sei o seu. Então, o único exemplo que a gente tem no nosso corpo é aqui a tíbia e a fíbula distalmente. Deixa eu mostrar pra você. Aqui, ó. Porque distalmente, monitora, a gente já aprendeu isso no primeiro capítulo, que distalmente quer dizer que está longe da raiz, ok? Então, não esquece, eu não quero que você esqueça. O único exemplo de fibrosa sindesmose é onde tíbio fibular distalmente. No caso, você lembra que é como se fosse uma membrana interóssea. Ela vai unir, tipo, vai ficar no meio entre as duas, mas só que distalmente, ok? Ó, deixa eu falar uma palavrinha aqui pra vocês. A sinostose. A sinostose é a calcificação das junturas. Calcificação das junturas, ok? Vamos passar para 2.0. A segunda juntura é a cartilaginosa. Juntura cartilaginosa. O tecido que se interpõe é o quê? Tecido cartilaginoso. Quanto à cartilagem é hialina, tem-se as sincondroses. Nas sínfises, a cartilagem é fibrosa. Ambos, a mobilidade é reduzida. Então, galera, a juntura 2.0 é cartilaginosa. Consequentemente, o tecido que se interpõe entre eles é tecido cartilaginoso. E assim, dentro ainda da cartilagem 2.0, tem-se a hialina. Quando você ouvir a palavra hialina, você vai lembrar de sicondrose. E quando você ouvir a palavra sínfise, você vai lembrar que a cartilagem é fibrosa, ok? Hialina, sicondrose. Sínfise, a cartilagem é fibrosa. Vamos lá, um exemplo. As sicondroses são raras. As sicondroses, elas são raras. Um exemplo é a sicondrose esfeno-occipital. Não é occipito calcâneo, não. É esfeno-occipital. Essa é um exemplo de sicondrose. Essa é um exemplo de sicondrose rara, ok? Então, não é encontrada normalmente. A outra é a sínfise. As sínfises são encontradas na união no plano medial entre as porções púbicas do osso do quadril constituído. Um exemplo é a sínfise púbica e o disco intervertebral. A gente já aprendeu no primeiro capítulo onde é o plano mediano, não já? Então, essa juntura a gente encontra no plano mediano. Você vem aqui fazendo a seccionou, desceu, pá. A gente encontra esse tipo de cartilagem no plano medial, que é na sínfise púbica, que fica lá no pubis, lá embaixo, não vou mostrar vocês onde é, né? E aqui entre a coluna vertebral, entre os discos, ok? Então, esses são dois tipos de juntura cartilaginosa. A primeira, que eu falei, são as sincondroses. As sincondroses são o quê? Raras. Uma coisa rara é uma coisa que não é fácil de encontrar, ok? Um exemplo é esfeno-occipital, não esquece. E a outra que eu falei pra vocês são a sínfise. Tem dois exemplos de sínfise, que é uma sínfise púbica, que todo mundo já ouviu esse nome uma vez na vida, e a entre os discos vertebrais, ok? Não esquece. E por último, mas não menos importante,
é uma das junturas que eu considero mais importante para o nosso corpo. Por que, monitora, você considera mais importante? Porque é a juntura que dá movimento pra gente, ok? Então, lembra assim, ó, a 1.0 tem mobilidade reduzida, a 2.0 tem mobilidade reduzida e a 3.0 tem mobilidade. Qual é o nome da 3.0? A gente vai saber agora. A juntura sinovial. Sinovial. Elemento que se interpõe entre as peças que se articulam é um líquido sinóvia ou líquido sinovial. Principalmente, então, não esquece. Primeiro, né, antes de eu terminar. O que vai se interpor entre a articulação sinovial é um líquido chamado sinóvia ou líquido sinovial. Esse é o primeiro passo para a gente entender a juntura sinovial. O principal meio de união é a cápsula articular, que dá a grande mobilidade. As características da juntura sinovial, que é a juntura 3.0. Uma. Tem cápsula articular. 2. Tem cavidade articular. E 3. Tem líquido sinovial. Então, para cartilagem ser 3.0, para cartilagem ser sinovial, tem que ter essas 3 características que eu falei para vocês. A primeira é a cápsula articular, a segunda, líquido sinovial, e a terceira, a cavidade. A gente vai aprender uma por uma dessas características. Vocês vão ver que é bem fácil, não precisa ter medo, que a anatomia é linda. A primeira é a cavidade articular. O que é cavidade articular, monitora? Vamos aprender agora. É um espaço virtual onde se encontra o líquido sinovial. Eu já falei lá na monitoria o que é um espaço virtual. Virtual é uma coisa que não existe. Ok? Então, a cavidade articular é um espaço virtual e dentro desse espaço virtual é encontrado um líquido sinovial. Ok? Vamos lá para agora o que é líquido sinovial, que a gente tanto fala, né? De hoje que a gente fala no líquido sinovial e não sabe o que é. Vamos lá saber. É um lubrificante natural da juntura que permite o deslizamento com o mínimo de atrito e desgaste. Então, o líquido sinovial, ele é fabricado pelo nosso corpo. Para você lembrar, para você ter um link, saber o que é líquido sinovial, você vai lembrar assim, ó, não tem aquele óleozinho que a gente põe no portão para ficar legalzinho o portão? Então lembra. Líquido sinovial é um lubrificante, porém é natural, produzido pelo nosso corpo. E ele serve para não ter atrito nenhum entre os ossos. Um exemplo de juntura sinovial e desse líquidozinho aqui. Aqui tem a cápsula articular, tem a cavidade articular e tem o líquido sinovial. E se o líquido sinovial não tivesse aqui, a gente ia ter uma dificuldade enorme de fazer esses movimentos aqui, ok? Então lembra, o líquido sinovial, ele é um lubrificante natural, produzido pelo nosso corpo e serve para não ter atrito. Vamos agora à terceira e última característica da juntura sinovial, que é a cápsula articular. A cápsula articular tem a membrana conjuntiva que envolve a juntura sinovial como um manguito. Apresenta-se com 2 camadas. Então, a cápsula articular, ela tem mais conceitos, porém é fácil de aprender também. Vou falar de novo para você. A cápsula articular, a membrana conjuntiva que envolve a juntura sinovial como um manguito e apresenta-se com 2 camadas. Um manguito é como se fosse uma coisa que ajuda a se mover. Manguito, lembra da palavra manguito? Rotador. Vocês vão aprender isso um pouco mais pra frente, se eu não me engano. A membrana externa da cápsula articular é fibrosa. Por que fibrosa? A gente aprendeu isso lá
no início do capítulo, no início do vídeo. Fibrosa, tem pouca mobilidade, tem mais força, é mais resistente. Vou ler para você, ó. A membrana externa é membrana fibrosa, porque ela é mais resistente e pode estar reforçada em alguns pontos por feixes também fibrosos, que constituem os ligamentos capsulares, destinado a aumentar sua resistência. Então, como a gente viu, a cápsula articular externamente é recoberta por membrana fibrosa, porque ela é mais resistente. E ela acaba tendo ainda, para auxiliar ela, um monte de feixe fibroso que vai formar ligamento. Então você lembra assim, vamos fazer um link para a gente aprender cápsula articular? Ó, a cápsula articular externamente, ela é constituída por tecido fibroso, porque é forte. Porque é forte e porque tem mais mobilidade. E o que vai ajudar a cápsula articular é um feixe fibroso. Feixe, gente, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Peguei. Feixe é uma coisa assim, junta. Um feixe fibroso que vai formar os ligamentos capsulares. E ele auxilia para dar esse apoio que eu estou falando, ok? Internamente, a cápsula articular tem a membrana sinovial, que ela é vascularizada e inervada. Desculpa. A membrana interna da cápsula articular é sinovial. Por que sinovial? Porque ela é vascularizada, porque ela é inervada e produz a sinóvia, que contém o ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico, ele tem a função lubrificadora. Então, o que a gente aprendeu agora? A cápsula articular é composta por dois tecidos. O primeiro, que é o externo, é o tecido conjuntivo fibroso, porque é mais resistente e tem força. O segundo é a membrana sinovial, que é internamente, porque é vascularizada, porque é inervada e também contém o ácido hialurônico, que é o ácido lubrificante. Não esquece esse nome. Vou repetir pela milésima vez. Ácido hialurônico. Ok? Vou agora falar para vocês umas palavrazinhas para vocês aprenderem o conceito. Fibrose. A fibrose é a redução da mobilidade na articulação. Fibrose é a redução de mobilidade na articulação. Anquilose. Anquilose é a perda total da mobilidade de juntura. Então, fibrose, redução de mobilidade, e anquilose é a perda da mobilidade. A cartilagem articular, outra palavrinha, cartilagem articular. É avascular e não possui inervação. Sua nutrição, portanto, principalmente nas áreas mais centrais, é precária, o que torna a regeneração em caso de lesão mais difícil e lenta. Um exemplo é o menisco. O professor, com certeza, deu esse exemplo em sala de aula. A cartilagem articular, ela é avascular. O que significa isso? Que não tem vaso. A é uma negação, não tem vaso. E em meio mais central, é bem difícil a recuperação justamente por isso, porque não vai nutriente, não vai sangue, não vai nada. Um exemplo é o menisco. Quando um jogador de futebol, ele lesiona o joelho, mais precisamente o menisco, ele leva, apesar de ter bastante dinheiro para pagar fisiologista, para pagar fisioterapeuta, pagar isso, pagar aquilo, é uma coisa natural do corpo, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Leva bastante tempo para se recuperar, porque lá, como o livro já disse, vai pouca inervação, então não esquece. A cartilagem articular é avascular, pouca inervada e é precária a regeneração por conta disso, nas lesões, ok? Não esqueça. Vamos agora aprender sobre deixa eu ver o que a gente vai aprender agora. A membrana sinovial, a gente aprendeu. Junturas sinoviais. Só outras dúvidas das junturas sinoviais.
existem ligamentos independentes da cápsula articular, dessas cápsulas articulares, que são a extracapsular ou acessórios. Então, monitora, o que é isso? A gente falou que para ajudar a membrana fibrosa na cápsula articular, tem um feixe fibroso, não é? Esse feixe fibroso torna o ligamento capsular. Então, existe também ligamentos sem ser dessa cápsula articular, que são denominados de ligamentos extracapsulares ou ligamentos acessórios. O próprio nome já diz, né? Um exemplo, para eu dar para vocês ligarem um link, é aqui no joelho. Não vou mostrar meu joelho, não. Um exemplo é no joelho. Tem um ligamento cruzado anterior, tem um ligamento posterior. Então, esses são ligamentos acessórios que vai auxiliar para a gente não ter movimentos em planos indesejáveis. A gente já vai falar disso, já. Mas lembra disso, ok? Ligamento extracapsular ou ligamento acessório. Dos dois, um. Agora vamos falar de novo de ligamento e cápsula articular. O ligamento tem por finalidade manter a união entre os ossos, mas além disso, impedem o movimento em planos indesejáveis e limitam a amplitude dos movimentos considerados normais. Não sei você, mas eu sou normal. Mentira, só que não. Vou mostrar agora por que não. O D'Angelo acabou de falar pra gente que os ligamentos e as cápsulas articulares têm por finalidade, além da união, não ter movimento em plano indesejado. Por exemplo, o que o professor falou na sala, com certeza. Tem a extensão e tem a hiperextensão. A hiperextensão é um movimento indesejado, que vai além do seu plano. Entendeu? Um exemplo. Gente, é porque não quero mostrar meu joelho, não. Mais um exemplo é aqui o meu joelho. Ele faz uma hiperextensão. O que é hiperextensão, monitora? Existe a extensão normal do braço e existe a hiperextensão, que vai além da normalidade. Entendeu? É um exemplo assim. Então, esses ligamentos, ou acessórios, ou extracapsulares, ou ligamentos capsulares mesmo, eles vão evitar que o nosso corpo faça movimento em plano indesejado. Você já pensou, se Deus não tivesse inventado isso? Imagina aí, a gente andando, não, a gente correndo, do nada, tropeça e aí quebra o joelho, porque não tem ligamento. Então você tem que lembrar de tudo isso para você poder fazer esse link. Ok? Ligamento tem a função de, além de unir, evitar movimento em plano indesejado. Vamos lá de novo. Disco e menisco. Vamos aprender agora onde fica o disco e onde fica o menisco intra-articular. Presente em várias junturas. Tô com a garganta horrível. Desculpa. Sim. Presente em várias junturas sinoviais. Tem a forma de meia-lua. Isso que a gente está falando é o menisco, ok? Tem a forma de meia-lua e a formação fibrocartilagíneas, ou fibrocartilágenas, como você queira chamar, mas o livro tem um acento, então eu chamo assim, ok? A função ainda é discutida. Olha só, como eu falei, anatomia, você tem que associar tudo. Você tem que associar tudo para você poder aprender, gravar, enfim. A função do disco não, a função do menisco ainda é discutida pelos anatomistas, porque eles ainda não chegaram à conclusão se ele serve ou para amortecer ou para evitar atrito. Ele fala assim: ele pode tornar congruente e ou agir como amortecedor. O que é tornar congruente, monitora? Por exemplo, a minha mão é um osso, aí juntou aqui com outro osso. Então, tornar congruente é tornar uma coisa mais encaixável. Então, o menisco, ele pode ser usado para tornar congruente ou para amortecer,
queda, corrida, andada. O menisco, um exemplo, é esse aqui do joelho. Todo mundo já deve ter ouvido falar, principalmente aí com o menino Ronaldo, né? Futebol, ter lesionado o joelho e tal. Todo mundo ficou sabendo sobre o menisco, que fica onde? No joelho. E tem a forma de meia-lua. Ok? Um exemplo. Agora vamos falar sobre o... tem outra dúvida ainda do menisco, ó. O disco é intraarticular e são encontradas nas articulações externo-clavicular. O disco. Lembra que eu falei que ia falar sobre disco e menisco? O disco, ele é intraarticular e são encontrados nas articulações externo-clavicular e temporomandibular. Por que, me tira aqui só uma dúvida você. Por que ele é intraarticular? O nome já diz tudo. Intraarticular, porque está entre as articulações. Um exemplo que D'Angelo usou foi a articulação externo-clavicular e a articulação temporomandibular. Onde que fica a articulação externo-clavicular? Você lembra? Do primeiro capítulo, ou do segundo, acho que do segundo capítulo. Não importa, o importante é que você tem que saber onde é que fica. Aqui, ó. O osso externo. Aqui. E a clavícula aqui. Então a gente vai ter um disco aqui, ó. Ok? A gente vai ter um disco aqui. E o outro disco, você não vai esquecer desse disco, eu tenho certeza. É o disco temporomandibular, que fica entre essa articulação aqui, ó. Então, é esse disco que permite a gente conversar, permite a gente ler alto, permite a gente comer e permite a gente fazer o que, galera da monitoria? Beijar também, né? Então, esse disco é bem importante pro nosso corpo, não é, galerinha? A gente aprendeu disco e menisco agora. Eu vou só tirar, só repetir pra você conseguir entender. Disco a gente encontra na articulação temporomandibular e na articulação externo-clavicular. Menisco a gente encontra no joelho, ok? Vamos lá, já tá acabando. Vamos lá mais um pouquinho. Ó, tem os principais movimentos realizados pelo segmento do corpo. Eu vou gravar em outro vídeo, porque senão vai ficar pesado e aí não vai. Galera, de novo, tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês. Estudem, a prova tá chegando e a prova de tio Chico não é fácil. Mentira, não vou botar medo não. A prova é fácil sim, estudem. Domingo tem almoço, de hoje a 8 tem almoço, então esteja lá pra gente dar uma estudada. E no outro vídeo eu vou ensinar pra vocês os movimentos que são os movimentos angulares e outros movimentos pra você aprender melhor, ok? Beijo e até o próximo vídeo.